O Salmo 10 é um clamor do justo diante da aparente impunidade dos ímpios. O salmista questiona a aparente ausência de Deus, diante da injustiça e da opressão dos pobres e necessitados pelos ímpios. Ele descreve os maus como arrogantes e confiantes em sua própria força, explorando os fracos sem temer punição. No entanto, o salmista expressa confiança na justiça divina, clamando para que Deus intervenha em favor dos oprimidos e castigue os ímpios. O Salmo 10 nos lembra da importância de confiarmos na soberania de Deus, mesmo quando enfrentamos tempos de injustiça e adversidade, e nos encoraja a buscar refúgio em sua justiça e bondade. Vamos ouvi-lo com atenção. Por que, Senhor, estás ao longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que seja apanhado nas tramas que concebe. Pois o ímpio gloria-se do desejo do seu coração, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pois o ímpio gloria-se do desejo do seu coração, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não o busca, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos são sempre seguros. Os teus juízos estão longe da sua vista, em grande altura. Os seus inimigos são sempre desdenhosos. Ele os abomina em seu coração. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldição, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Espreita em lugares ocultos como o leão no seu covil. Espreita para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os seus pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos aflitos. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares na tua mão. A ti o desamparado se entrega. Tu tens sido o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. O Salmo 12 é um clamor por ajuda divina diante da corrupção e da falsidade que cercam o salmista. Ele descreve um cenário onde as pessoas são enganosas e mentirosas, usando suas palavras para promover o mal e a injustiça. O salmista clama a Deus por proteção e livramento da língua enganadora e dos lábios mentirosos que o cercam. Ele expressa confiança na pureza das palavras de Deus, em contraste com a falsidade dos homens. No final, o salmista louva a Deus, reconhecendo-o como o protetor dos pobres e necessitados, e confia que ele punirá os ímpios e exaltará os justos. O Salmo 12 nos lembra da importância de buscar a verdade e a justiça em meio a um mundo de falsidade e corrupção, e de confiar na fidelidade e na soberania de Deus. Escutem a profundidade desse salmo. Salva-nos, Senhor, pois não há mais quem seja fiel. Acabaram-se os leais entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante que dizem: venceremos graças à nossa língua, nossos lábios nos defenderão. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os porei a salvo dos que os caluniam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e protegerás desta geração para sempre. Os ímpios vagueiam por toda parte, quando a depravação é exaltada entre os humanos.
O Salmo 120 é o primeiro de uma série de cânticos chamados de Cânticos dos Degraus, que eram entoados pelos peregrinos enquanto subiam a Jerusalém para adorar no templo. Neste salmo, o salmista expressa sua angústia diante das falsas línguas e da violência que o cercam. Ele clama a Deus por livramento e proteção daqueles que o caluniam e o perseguem injustamente. O salmista reconhece sua dependência de Deus em meio às adversidades e busca refúgio nele. Ao chamar a atenção para este salmo, destaca-se sua relevância para aqueles que enfrentam situações de difamação, calúnia e violência, lembrando-os da importância de confiarem em Deus como sua fonte de socorro e segurança. Convido você a ouvir com atenção este salmo, pois ele contém verdades profundas sobre a confiança e a proteção que encontramos em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A mim clamei na minha angústia e o Senhor me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito entre as tendas de Quedar. Há muito que a minha alma habita com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. O Salmo 140 é um clamor do salmista por livramento da maldade e da violência que o cercam. Ele descreve os ímpios que tramam o mal e armam laços contra ele, buscando sua queda. O salmista clama a Deus por proteção e justiça, reconhecendo que somente ele pode livrá-lo dos seus inimigos. Este salmo reflete a realidade de muitos que enfrentam oposição e perseguição por causa da sua fé, e expressa a confiança do salmista na justiça divina e na intervenção de Deus em favor dos justos. Ao chamar a atenção para este salmo, destaca-se sua relevância para aqueles que enfrentam adversidades e injustiças, lembrando-os da importância de confiarem em Deus como sua fonte de refúgio e proteção. Ouça com atenção este salmo, pois ele oferece conforto e esperança para os que enfrentam momentos de tribulação, lembrando-nos do poder e da fidelidade de Deus em meio às nossas lutas. Livra-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais maquinam o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais maquinam para me transtornar os passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam rede à beira do caminho, puseram-me laços. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, inclina os teus ouvidos para mim, Senhor. Ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau desígnio para que se não exaltem. Quanto à cabeça dos que me cercam, caia sobre eles a maldade dos seus próprios lábios. Caia sobre eles brasas vivas. Sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não conserve o caluniador a sua posição na terra. Prossiga o mal até que seja lançado fora. Sei que o Senhor manterá a causa do aflito e o direito do necessitado. Certamente os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Jeremias 20, de 7 a 13 é um trecho que revela a luta interior e as dificuldades enfrentadas pelo profeta Jeremias em sua missão. Ele expressa sua angústia diante da rejeição e zombaria que enfrenta ao proclamar a palavra de Deus. Apesar das provações, Jeremias reconhece que não pode se calar, pois a palavra de Deus é como um fogo ardente em seu coração. Mesmo diante das ameaças e conspirações contra ele, Jeremias encontra consolo na presença do Senhor, que é seu guerreiro poderoso. O profeta confia que Deus é justo e vingará aqueles que o perseguem.
A passagem termina com um louvor ao Senhor, reconhecendo sua fidelidade em proteger e livrar os necessitados. Essa passagem mostra a força da fé de Jeremias, apesar das adversidades, e nos lembra da importância de confiarmos em Deus em meio às nossas próprias lutas e tribulações. Vamos ouvi-la. Iludiste-me, Senhor, e eu fui iludido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Tornei-me objeto de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo tenho de gritar, proclamar violência e destruição. A palavra do Senhor tornou-se para mim motivo de vergonha e de zombaria o dia inteiro. Mas se eu disser, não mencionarei mais a sua palavra nem falarei mais em seu nome, ela se torna em meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos sussurros de terror ao meu redor, denunciem-no. Sim, todos os meus amigos estão à espera de que eu tropece, dizendo, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro temível. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados, pois fracassarão. Sua desonra será eterna e jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e sondas os pensamentos e o coração, permite-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele livra da morte a alma dos necessitados e os livra das mãos dos ímpios. Em Mateus 10, de 17 a 25, Jesus prepara seus discípulos para as adversidades que enfrentariam em sua missão. Ele os alerta sobre a perseguição que sofreriam por causa do seu nome, incluindo prisão, julgamento e hostilidade até mesmo de membros de suas próprias famílias. No entanto, Jesus os encoraja a permanecerem fiéis e a confiarem no Espírito Santo para lhes dar as palavras certas nos momentos de perigo. Ele também os lembra de que não são maiores do que ele, seu mestre, e que devem esperar a mesma oposição que ele enfrentou. Este trecho nos lembra da inevitabilidade da perseguição para os seguidores de Cristo, mas também da promessa de que Deus estará conosco, capacitando-nos a perseverar até o fim. Convido você a ouvir com atenção este ensinamento de Jesus, pois ele oferece sabedoria e orientação para todos os que enfrentam adversidades por causa da sua fé. Ele nos lembra da importância de confiarmos em Deus em meio às dificuldades e de permanecermos firmes na nossa fé, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar em todas as circunstâncias. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Se esta mensagem ressoou em seu coração, compartilhe este vídeo para inspirar outros a cultivarem uma fé poderosa em Deus. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se juntar a nós. Deixe seu comentário compartilhando como a fé tem sido uma força transformadora em sua vida.
Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.